Olá, irmãos e amigos. Sejam muito bem-vindos à nossa preparação de A Sentinela para a semana de 6 a 12 de julho de 2026. Antes de mais nada, queremos dar toda a honra a Jeová. E queremos agradecer muito a vocês por compartilharem e darem gostei nos vídeos. Graças a esse pequeno, grande apoio, a mensagem alcança mais pessoas e muitas estão se animando a iniciar um curso bíblico totalmente gratuito. Se é a primeira vez que você chega a este canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum estudo. Hoje, nós vamos analisar cada parágrafo e dar sugestões de comentários claros e simples para inspirar vocês a criarem suas próprias respostas para indo à reunião. Aproveitando que o tema de hoje é sobre os princípios da Bíblia, por favor, deixem saber na seção de comentários de onde vocês estão nos assistindo e contem para nós. Qual é aquele princípio bíblico que mais guia e fortalece vocês no seu dia a dia? Vai ser um prazer ler as respostas de vocês. Agora sim, com a Bíblia aberta e a revista em mãos, vamos começar. A Sentinela, edição de estudo, maio de 2026. Estudo para a semana de 6 a 12 de julho de 2026. Por que os princípios bíblicos são importantes? Texto temático. Apresentem o seu corpo como um serviço sagrado, com a sua faculdade de raciocínio. Romanos 12:1. Cântico 98. A Bíblia, um presente de Deus. Objetivo. Ver o que são princípios e como podemos identificá-los ao lermos a Bíblia. Parágrafos 1 e 2. A. Por que podemos dizer que a Bíblia é um livro antigo? B. Por que a Bíblia é útil até hoje? A Bíblia é um livro antigo. Ela começou a ser escrita cerca de 3.500 anos atrás e foi terminada quase 2.000 anos atrás. Mesmo assim, a mensagem de Deus que a Bíblia contém está viva e tem poder até hoje. Ela tem ajudado milhões de pessoas a lidar com os problemas do mundo atual. Mas como é possível um livro tão antigo ainda ser útil em nossos dias? Basicamente por dois motivos. Primeiro, a mensagem da Bíblia vem do Deus vivente, que é o nosso Criador e a pessoa mais sábia que existe. Segundo, a Bíblia contém princípios que não mudam ao longo do tempo. Esses princípios são úteis não importa em que época uma pessoa viva ou que desafios ela enfrente. 1 a 2. A. Por que podemos dizer que a Bíblia é um livro antigo? B. Porque a Bíblia é útil até hoje? A. Porque ela começou a ser escrita há cerca de 3.500 anos atrás e foi terminada há quase 2.000 anos atrás. B. É útil por dois motivos. A sua mensagem vem do Deus vivente, o nosso Criador sábio, e ela contém princípios eternos que não mudam com o tempo, ajudando-nos a enfrentar qualquer desafio atual. Exemplo prático. É como o manual de um fabricante perfeito. Mesmo que o modelo do aparelho seja antigo, se as instruções do Criador são perfeitas, as orientações fundamentais para o bom funcionamento continuam exatamente as mesmas hoje. Parágrafo 3. Que perguntas vamos responder neste estudo? Neste estudo, vamos responder as seguintes perguntas. O que são princípios bíblicos? Por que eles são tão importantes para nós hoje? Como podemos identificar esses princípios quando lemos a Bíblia? Além disso, vamos ver como Jesus chamava a atenção para esses princípios ao ensinar. Que perguntas vamos responder neste estudo? Vamos responder a 3 perguntas fundamentais. O que são princípios bíblicos? Por que eles são tão importantes para nós hoje? Como podemos identificar esses princípios ao ler a Bíblia? Também veremos como Jesus destacava esses princípios ao ensinar. O que são princípios bíblicos? Parágrafo 4. O que são princípios bíblicos? Princípios bíblicos são verdades básicas que servem de base para as leis de Deus. Às vezes, uma lei já é um princípio. Mas os princípios são superiores às leis, porque uma lei talvez só possa ser aplicada em uma determinada época ou em uma situação específica. Por outro lado,
Os princípios bíblicos são mais abrangentes e mostram a maneira de Jeová pensar. Em outras palavras, princípios são os motivos por trás das leis. Eles podem ser aplicados em várias situações e em épocas diferentes. Uma lei talvez fique desatualizada, mas isso nunca acontece com um princípio. 4. O que são princípios bíblicos? São verdades básicas e abrangentes, que servem de base para as leis de Deus. Em outras palavras, são os motivos por trás das leis. Eles mostram a maneira de Jeová pensar e, ao contrário de algumas leis específicas, nunca ficam desatualizados e aplicam-se a várias situações. Exemplo prático. Quando entendemos o motivo por trás de uma norma, não precisamos de uma lista enorme de regras sobre o que pode ou não pode fazer. Procuramos simplesmente agir em harmonia com o que agrada a Jeová em qualquer área da vida. Parágrafo 5. Que ilustração nos ajuda a entender a diferença entre leis e princípios? Pense na seguinte ilustração que nos ajuda a entender a diferença entre leis e princípios. Uma mãe talvez diga para o seu filho pequeno: não encoste no fogão. Isso é uma lei ou uma ordem. Mas o princípio ou a ideia por trás dessa ordem é: encostar em algo que está quente vai nos machucar. Esse princípio não se aplica só ao fogão. Ele também se aplica a um ferro de passar, a um aquecedor ou a qualquer outra coisa que esquente e possa machucar. Além disso, ele pode ser aplicado em vários lugares e não só dentro de casa. É claro que quando o filho crescer, ele provavelmente vai usar o fogão, mas ele ainda vai ter que tomar cuidado para não se machucar. Então, embora ele não precise mais da ordem ou da lei, ele ainda precisa se lembrar do motivo, ou princípio, por trás dela. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 5 mostra uma mãe e o filho dela cozinhando juntos na cozinha. Na primeira imagem, ela fala para seu filho, que ainda é criança, não encostar no fogão quente enquanto ela cozinha. Na segunda imagem, anos depois, ela prepara uma refeição com seu filho, que agora está mais velho e está usando o fogão para cozinhar. A legenda diz: uma lei talvez mude, mas o princípio por trás dela não. 5. Que ilustração nos ajuda a entender a diferença entre leis e princípios? O texto usa o exemplo de uma mãe e seu filho pequeno. A lei é a ordem direta: não encoste no fogão. Mas o princípio por trás é que encostar em algo quente vai nos machucar. Esse princípio serve também para um ferro de passar, um aquecedor, e continua valendo mesmo quando o filho cresce e passa a usar o fogão. Outro exemplo prático. Quando somos crianças, recebemos a regra de não corra no meio dos carros na rua. Uma lei. Mas o princípio por trás é: proteja a sua vida e seja prudente. Já adultos, esse mesmo princípio guia-nos a usar a faixa de pedestres, a passarela ou a conduzir um veículo com total atenção. Por que os princípios bíblicos são importantes? Parágrafo 6. A. O que Jeová nos dá por meio da sua palavra? B. Como Jeová mostra que confia em nós? Motivado por amor, Jeová nos deu algumas leis específicas para nos proteger. Além disso, ele nos ajuda a entender os princípios ou os motivos por trás dessas leis. Só que Jeová não nos dá uma lei para cada situação da nossa vida, mas por meio da sua palavra, ele nos dá princípios que nos ajudam a tomar boas decisões e a fazer o que é certo. Dessa forma, Jeová mostra que confia em nós, nos dando liberdade para tomarmos decisões que provam que o amamos e que queremos obedecer a ele. 6. A. O que Jeová nos dá por meio da sua palavra? B. Como Jeová mostra que confia em nós? E A. Ele dá-nos leis específicas para nos proteger e ajuda-nos a entender os princípios por trás delas, servindo de guia para as situações da vida onde não há uma regra exata escrita. B. Mostra que confia em nós ao conceder-nos a liberdade de tomar decisões próprias, que provem que o amamos de verdade e que desejamos obedecer-lhe por convicção, não como robôs.
Parágrafo 7. Ilustre como os princípios bíblicos podem nos ajudar. Para entender como os princípios bíblicos podem nos ajudar, pense na seguinte ilustração. Ao dirigirmos por uma estrada, encontramos placas que nos informam de leis, como o limite de velocidade. Se não obedecermos essas leis, vamos receber uma multa. Mas algumas placas não nos avisam de leis, e sim de possíveis perigos. Por exemplo, algumas nos avisam que a estrada pode estar escorregadia ou que animais podem estar atravessando a pista. O que um motorista experiente faz ao ver uma placa assim? Ele analisa a situação e pensa em como dirigir com segurança. Ele também toma cuidado em condições como chuva ou neblina e diminui a velocidade para evitar um acidente. De modo similar, a Bíblia contém leis que nos dizem claramente o que devemos ou não fazer. Mas ela também contém princípios que nos alertam de possíveis perigos. Eles nos ajudam a analisar as situações que enfrentamos na vida e a tomar cuidado para ficar longe de qualquer coisa que poderia desagradar a Jeová. É por isso que os princípios bíblicos são tão importantes. Uma imagem relacionada ao parágrafo 7 mostra um carro em uma estrada na beirada de uma montanha em uma noite que está ventando. O farol do carro está iluminando placas com avisos de perigos. A legenda diz: existem placas na estrada que avisam o motorista de possíveis perigos. Os princípios bíblicos nos ajudam de forma parecida. Ilustre como os princípios bíblicos podem nos ajudar. A ilustração fala sobre as placas de trânsito. Algumas indicam leis estritas, como o limite de velocidade. Outras alertam sobre perigos, como pista escorregadia ou travessia de animais. O motorista experiente usa o bom senso, analisa a situação e diminui a velocidade se estiver a chover ou com neblina. Exemplo prático. Como cristãos maduros, não esperamos que uma ação esteja expressamente proibida por uma lei bíblica. Usamos os princípios para identificar os perigos e ficar longe de qualquer pensamento, conversa ou entretenimento que possa desagradar a Jeová. Parágrafo 8. Se procurarmos por princípios ao ler a Bíblia, nós vamos aprender a fazer o quê? Procurar por princípios bíblicos e viver de acordo com eles nos beneficia de ainda outras maneiras. Por exemplo, nós aprendemos a entender o modo de Jeová pensar. Como isso acontece? Ao ler a Bíblia, nós precisamos procurar por lições práticas. Nós temos que pensar em por que Jeová incluiu essas lições em sua palavra e em como podemos aplicá-las na nossa vida. Assim, nós aprendemos a usar a nossa faculdade de raciocínio para servir a Jeová e comprovamos por nós mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. A nota diz: ao tomar nossas decisões, precisamos avaliar com cuidado os princípios da Bíblia, entender como esses princípios se relacionam uns com os outros e como eles se aplicam em cada situação. Nós podemos usar nossa capacidade de raciocínio que Jeová nos deu para tomar decisões equilibradas que vão agradar a Ele. Isso foi uma novidade para os judeus que se tornaram cristãos no primeiro século, já que eles estavam acostumados a apenas seguir as muitas regras que os líderes religiosos tinham criado. 8. Se procurarmos por princípios ao ler a Bíblia, nós vamos aprender a fazer o quê? Romanos 12, 1 e 2. Aprendemos a entender o modo de Jeová pensar sobre os assuntos. Ao procurar lições práticas nos relatos e meditar no porquê de Jeová os ter incluído na sua palavra, aprendemos a usar a nossa faculdade de raciocínio para servir a Ele por amor e comprovar a sua perfeita vontade. Parágrafo 9. Qual é outro benefício de viver de acordo com os princípios bíblicos? Aplicar os princípios da Bíblia em nossa vida nos ajuda a nos tornar cristãos maduros. Quando vivemos de acordo com os princípios bíblicos,
nossa amizade com Jeová fica mais achegada. Hebreus 5, 13 e 14 diz: Pois todo aquele que continua a tomar leite desconhece a palavra da justiça, porque é criancinha. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que, pelo uso, têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Pense, por exemplo, nas crianças. Elas talvez precisem de uma lista com várias regras para saber o que fazer em cada situação. E pode ser que elas obedeçam essas regras só por medo de serem castigadas. Mas Jeová não nos trata como crianças, e sim como adultos maduros. Ele confia que vamos tomar decisões que estão de acordo com a sua vontade, e quando fazemos isso, ele fica muito feliz. 9. Qual é outro benefício de viver de acordo com os princípios bíblicos? Hebreus 5, 13 e 14. Ajuda-nos a tornar-nos cristãos maduros e achega ainda mais a nossa amizade com Jeová. Ao contrário das crianças que às vezes obedecem apenas por medo de castigo, nós passamos a tomar decisões adultas que alegram muito o coração do nosso Pai Celestial. Como identificar princípios bíblicos? Parágrafo 10. Como podemos identificar princípios bíblicos? Uma forma de identificar princípios bíblicos é ler a Bíblia procurando lições que nos ajudem a entender a maneira de Jeová pensar. Outra forma é por tentar encontrar os motivos por trás das leis. Quanto mais entendermos esses motivos, mais vamos conhecer a Jeová. Mas para entendermos a maneira de Jeová pensar, nós precisamos orar pedindo a ajuda dele e também desenvolver a nossa própria habilidade de raciocínio. Podemos pensar em perguntas como: por que Jeová deu essa lei? Se ele não aprova essa conduta, o que ele pensa sobre condutas parecidas? Que lição esse relato da Bíblia me ensina e como eu posso aplicar isso na minha vida? Quando identificamos os motivos por trás das leis e as lições por trás dos relatos da Bíblia, conseguimos tomar boas decisões e alegrar o coração de Jeová. 10. Como podemos identificar princípios bíblicos? Lendo a Bíblia à procura de lições que mostrem a maneira de Jeová pensar e tentando encontrar os motivos por trás das leis. Devemos orar pedindo a ajuda dele e fazer perguntas como: por que Jeová deu essa lei? Se ele não aprova essa conduta, o que pensa sobre condutas parecidas? Como posso aplicar esta lição na minha vida? Parágrafo 11. No Sermão do Monte, como Jesus nos ensinou a identificar princípios bíblicos? No Sermão do Monte, Jesus mostrou como podemos identificar princípios bíblicos. Vamos ver 3 exemplos. Em cada um deles, Jesus disse primeiro qual era a lei. Depois, ele mostrou qual era o motivo ou o princípio por trás da lei. Ao meditar no que Jesus ensinou, vamos ver como esses princípios podem nos ajudar a tomar boas decisões hoje. Uma imagem relacionada ao parágrafo 11 mostra Jesus sentado debaixo de uma árvore ensinando seus seguidores. A legenda diz: no Sermão do Monte, Jesus mostrou como podemos identificar os princípios por trás das leis de Deus. 11. No Sermão do Monte, como Jesus nos ensinou a identificar princípios bíblicos. Jesus mencionava primeiro uma lei que o povo já conhecia bem e logo em seguida revelava o motivo ou o princípio profundo que estava por trás dela, ensinando-os a ir além da letra da lei. Parágrafo 12. Qual é um princípio por trás da lei em Mateus 5, 21 e 22? Mateus 5, 21 e 22 diz: Vocês ouviram que se disse aos dos tempos antigos: não assassine, e quem cometer um assassinato prestará contas ao tribunal de justiça. No entanto, eu lhes digo que todo aquele que continuar irado com seu irmão terá de prestar contas ao tribunal de justiça. E quem se dirigir a seu irmão com uma palavra imprópria de desprezo terá de prestar contas ao Supremo Tribunal. Ao passo que quem disser tolo imprestável estará sujeito à geena ardente. Não assassine. Qual é um princípio por trás dessa lei? Jeová não quer que odiemos outras pessoas, seja em ações, em palavras ou até em pensamentos.
Jesus mostrou que mesmo que uma pessoa não cometesse um assassinato, se ela continuasse irada com seu irmão ou dissesse coisas cruéis para ele, essa pessoa estaria violando o princípio por trás da lei e teria que prestar contas disso. Até porque são atitudes assim que levam uma pessoa a cometer assassinato. 12. Qual é um princípio por trás da lei em Mateus 5, 21, 22? Por trás da lei, não assassine, o princípio é que Jeová odeia o rancor, a ira persistente e as palavras cruéis. Guardar esses sentimentos ou insultar um irmão viola a essência da lei, pois são justamente essas atitudes que alimentam a raiz da violência. Parágrafo 13. Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 21 e 22 em nossa vida? Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 21 e 22 hoje? Não devemos guardar mágoa ou ressentimento, mesmo quando alguém nos trata mal. Por quê? Porque sentimentos assim alimentam o ódio, o que pode nos levar a fazer ou dizer coisas cruéis. Isso inclui fofocas e mentiras que poderiam fazer outros perder o respeito por uma pessoa. Nos dias de Jesus, não existiam coisas como internet, redes sociais ou aplicativos de mensagens. Mas o princípio que Jesus nos deu mostra que precisamos ter cuidado ao usarmos essas coisas. Não importa a situação, nunca queremos cometer um assassinato de caráter, ou seja, dizer ou fazer algo que arruine a reputação de uma pessoa. Um conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 12 e 13 mostra uma caixa de texto à esquerda com a lei da Bíblia. Não assassine. À direita, duas irmãs estão fofocando, enquanto outra irmã fica desconfortável ao ouvir o que elas estão dizendo. 13. Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 21, 22 em nossa vida? Não guardando mágoa ou ressentimento no coração e vigiando a nossa língua para evitar fofocas e mentiras que possam arruinar a reputação de alguém ou causar um assassinato de caráter. Exemplo prático. Hoje em dia, isso aplica-se diretamente ao uso da internet, redes sociais e aplicativos de mensagens. Se surgir um mal-entendido com um irmão, o princípio move-nos a não criticá-lo em grupos de mensagens. Em vez disso, resolvemos o assunto em particular com amor e calma. Parágrafo 14. Qual é o princípio por trás da lei em Mateus 5, 27 e 28? Mateus 5, 27 e 28 diz: Vocês ouviram que se disse, não cometa adultério. Mas eu lhes digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Não cometa adultério. Qual é o princípio por trás dessa lei? Jeová não odeia só a imoralidade sexual, mas também pensamentos que poderiam fazer a pessoa cometer imoralidade. Jesus disse que se um homem casado continuasse olhando para uma mulher que não fosse sua esposa, a ponto de desenvolver o desejo de ter relação sexual com ela, ele já teria cometido um pecado. Então, devemos agir rapidamente para nos livrar de pensamentos imorais, mesmo que isso seja muito difícil de fazer. Esse princípio também se aplica aos que são solteiros. 14. Qual é o princípio por trás da lei em Mateus 5, 27, 28? Por trás da lei, não cometa adultério. O princípio é manter puros os pensamentos e os desejos do coração. Jesus explicou que olhar para alguém para alimentar um desejo imoral já é um pecado no coração, exigindo que hajamos rapidamente para rejeitar esses pensamentos. Parágrafo 15. Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 27 e 28 em nossa vida? Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 27 e 28 hoje? Não devemos ficar pensando em coisas imorais. Então, é óbvio que um cristão maduro fica longe de qualquer forma de pornografia. Ele não pensa que se ele só olhar para algo imoral, ele não estaria fazendo nada de errado. Ele também não pensa como as pessoas do mundo que acham que alguns tipos de pornografia não são prejudiciais. Nos dias de Jesus, não existiam dispositivos eletrônicos, filmes ou fotos.
Mas o princípio que ele nos deu mostra o que Jeová pensa sobre olharmos para coisas imorais, não importa onde elas apareçam. Isso também nos ajuda a entender o que Jeová pensa sobre coisas como o sexting e práticas imorais em jogos de videogame ou em outros meios virtuais. Seguir esse princípio ajuda os casados a se manter fiéis e não agir de forma traiçoeira com seu marido ou esposa. Além disso, esse princípio ajuda todos os cristãos, não importa se são casados ou solteiros, a ficar longe de qualquer coisa que possa levar à imoralidade sexual. A nota diz: sexting é a prática de enviar mensagens, fotos ou vídeos sexualmente explícitos por meio de dispositivos eletrônicos. Um conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 14 e 15 mostra uma caixa de texto à esquerda com a lei da Bíblia: não cometa adultério. À direita, um irmão está excluindo um aplicativo de rede social do seu celular. 15. Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 20 e 7, 28 em nossa vida? Rejeitando firmemente qualquer forma de pornografia, mesmo a que as pessoas do mundo achem inofensiva, o sexting ou práticas imorais em jogos virtuais e dispositivos eletrônicos. Seguir este princípio ajuda os casados a manterem-se estritamente fiéis ao cônjuge e ajuda os solteiros a protegerem a sua moralidade. Parágrafo 16. Qual é o princípio por trás da lei em Mateus 5, 43 e 44? Mateus 5, 43 e 44 diz: Vocês ouviram que se disse: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhes digo: continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Ame o seu próximo. Qual é o princípio por trás dessa lei? Jeová quer que a gente ame todas as pessoas. Infelizmente, nos dias de Jesus, os judeus achavam que isso envolvia amar apenas outros judeus e que eles podiam odiar os inimigos deles. Mas Jesus sabia que a ideia por trás da lei não era essa. Ele sabia que para nosso Pai amoroso, todas as pessoas são nosso próximo, não importa a nacionalidade ou a cultura delas. 16. Qual é o princípio por trás da lei em Mateus 5, 43, 44? Por trás do mandamento ame o seu próximo, o princípio é o amor imparcial. Jeová quer que demonstremos bondade e amor por todas as pessoas, sem importar a sua cultura, raça ou nacionalidade. Parágrafo 17. Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 43 e 44 em nossa vida? Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 43 e 44 hoje? Nós amamos todas as pessoas, então, não nos envolvemos nas guerras e nos conflitos do mundo. Nós tratamos com bondade pessoas que são de outro país, cultura ou religião. E nós perdoamos quem faz algo contra nós ou contra alguém que amamos. Um conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 16 e 17 mostra uma caixa de texto à esquerda com a lei da Bíblia: ame o seu próximo. À direita, um casal está pregando em uma feira e mostrando a brochura Seja Feliz para Sempre para um homem de uma raça diferente da deles. Esteja decidido a viver de acordo com os princípios bíblicos. 17. Como podemos aplicar o princípio de Mateus 5, 43, 44 em nossa vida? Mantendo-nos totalmente neutros nas guerras e conflitos do mundo, tratando com respeito e profunda bondade os vizinhos ou colegas de trabalho de outros países ou religiões, e estando sempre prontos para perdoar quem nos magoa. Parágrafo 18. A. O que devemos estar determinados a fazer? B. O que vamos ver no próximo estudo? Somos muito gratos por Jeová nos tratar como adultos e não como crianças. Ele quer que a gente use os princípios bíblicos para tomar boas decisões. Então, quando formos decidir algo, devemos estar determinados a continuar compreendendo qual é a vontade de Jeová. Queremos fazer isso por amor a Ele, e não por medo de sermos punidos. Mas além dos princípios bíblicos, Jeová nos deu ainda outro presente para tomarmos decisões sábias, a nossa consciência. Vamos ver isso no próximo estudo.
18. A. O que devemos estar determinados a fazer? B. O que vamos ver no próximo estudo? A. Devemos estar determinados a usar os princípios bíblicos no nosso dia a dia para compreender a vontade de Jeová, agindo sempre motivados pelo amor a Ele e não por medo de punição. B. No próximo estudo, veremos outro excelente presente que Jeová nos deu para tomarmos decisões sábias: a nossa consciência. Qual é a sua resposta? O que são princípios bíblicos? Por que os princípios bíblicos são importantes? Quais são alguns princípios que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Qual é a sua resposta? O que são princípios bíblicos? São verdades básicas e eternas que refletem a maneira de Jeová pensar e que servem como o motivo ou a base por trás das suas leis. Por que os princípios bíblicos são importantes? Porque nos ajudam a tomar boas decisões em situações onde não há uma lei específica, guiam-nos para ficar longe de perigos espirituais, revelam a mentalidade de Jeová e ajudam-nos a ser cristãos maduros. Quais são alguns princípios que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Ele ensinou o princípio de controlar a ira e o ressentimento para evitar o ódio, o princípio de proteger os pensamentos e os olhos para manter a pureza moral, e o princípio de demonstrar um amor imparcial a todas as pessoas, sem distinção de cultura ou nacionalidade.